Graça e paz a vocês. Hoje é o dia 2 de outubro de 2019. Nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de hebraico e com toda a experiência e bagagem que vocês pegaram ao longo da jornada, já estão seguros aí para nós começarmos a ler textos bíblicos, né? Vocês devem ter reparado que a leitura do hebraico, ela é fácil, né? É fácil. 2 condicionamentos apenas que você precisa, e o primeiro deles é saber o novo alfabeto, dominar os sinais vocálicos, que depois, quando você faz um curso mais avançado de hebraico, você se liberta dos sinais vocálicos, né? Lê só o texto consonantal. A parte de vocalização é feita mentalmente, sem nenhuma dificuldade. Mas, a princípio, esses sinais maçoréticos de vocalização são usados para poder dar essa base, essa formação. O texto bíblico, ele já vem com as vogais e todos os sinais de cantilação. Então é um texto que tem toda essa completude. E você, para o hebraico moderno, você precisa simplesmente de dominar ali a parte de conhecer as palavras, e depois que você conhece as palavras, você não precisa mais de usar as vogais. Então vamos fazer uma oração, né, para nós começarmos bem a nossa aula. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma vez que nós estamos aqui para aprender. Amém, Senhor. Nos abre a nossa mente, nos direciona, que seja para louvor e honra, glória do Senhor. Amém, Senhor. Quero pedir também sobre a vida do pastor e professor Fabiano. Amém, Senhor. Que o Senhor possa capacitá-lo cada dia mais para podermos juntos aprendermos a respeito da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Bem, vamos para começar, eu vou fazer aqui uma revisão rápida só nas histórias que nós estudamos. Antes dela, nós vamos então ver o alfabeto na sua ordem. Vamos ver o alfabeto na sua ordem normal. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Tendo o professor Edson de Faria Francisco. Tenho aqui na minha cartilha, tem o projetinho do alfabeto hebraico. Aqui nós colocamos o Aleph. O alfabeto Aleph. hebraico. Aleph. Veit. Bet. Bet, sem o dagesh, vet, Veit. bet, Bet. o vet, sem o dagesh, forma escrita, manual, bet, Gimel. Gimel. gimel, Gimel. gimel, gimel, Zoleth. Dalet. Zoleth.
Dalet. Dalet. He. Rei. He. Rei. Vocês pegarem a foto, Uau. eu vou passar a animação para vocês de todos as Uau. consoantes. Vav. Esse é o Vav. Zain. Só revisando. Zain. 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 Het. 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 Forma de imprensa. Het. Forma escrita à mão. Aproximada. Het. Tet. 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 Yod. 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 Fica suspenso na linha. Tá? Não encosta na linha. Chaf. Suspenso. Kaf. Tem Chaf. Kaf. Kaf. Kaf sofit. Raf. Raf sofit. Kaf, quando tem um pontinho dentro da Gesh. Sem um pontinho dentro. Sem o da Gesh. Raf. E o final, a forma final, Raf Lamed. sofit. 5 Lamed. consoantes têm formas finais. Lamed. Lamed. Mem. 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 Mem sofit. Forma final. Mem e o mem sofit. A forma final. Nun. Nun também tem Nun. forma final. Nun sofit. Nun final. Nun. 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 Samech. Nun sofit. Aqui é o Samech. 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 Ein. Ein. Fe. Pe. Ein. Ein. Fe. Pe. Pe. Tzade. Tzadi. Fe. Ein. 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 E a forma de imprensa. Ein. 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 Fe. Pe. Pei e o Pei final. Outra consoante que tem a forma final. São 5. Pei sofit. Tzade. Tzadi. Tzade. Tzadi sofit. Forma Kof. final. E Kof. Tzade. Tzadi é forma escrita, a mão, aproximada, tzadi. Tá? Para vocês exercitarem, né? Isso vai ficar aqui registrado. Tzadi, Kof. tzadi sofit. Vai ver o kof, é a forma a mão, Kof. forma de imprensa, kof, 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 grosso modo tem o mesmo som do kaf, kof, kaf. Resh. O resh, não confundam com o dalet, é muito confundido com o dalet. Então, o resh, lembrar que o dalet tem aquela Sin. corta direto. Aqui você tem Sin. sin, consoante sin, com pontinho à esquerda. Sin. O shin tem um pontinho à direita. Shin.
Shin. Shin. Shin. Shin. Tá? Com pontinha direita. Fo. E, Tav. finalmente o Tav. O Tav. Tav. Fo. Tav. Tav. Aleph. Ok? Ok, então visto o alfabeto, vamos ver aqui o... Vamos ver aqui no... Isso aqui depois eu tiro só para... Ok. Alfabeto. Cadê? Deixa eu ver se o outro está melhor aqui. Deixa eu... Ok, aqui vocês têm a sequência do alfabeto hebraico que eu coloquei na minha gramática. Então, resumindo o que nós estudamos, são os fatos importantes sobre o hebraico bíblico. O alfabeto hebraico possui 22 segmentos consonantais. Quando se fala 20 segmentos consonantais, usando já a terminologia mais contemporânea da linguística, ou seja, 22 consoantes. E com base nos sinais de escrita, e a ordem de escrita, diferentemente do português, é da direita para a esquerda. Então, esses são fatos importantes. Então, é necessário que o estudante se familiarize com os segmentos consonantais e com o sistema de vocalização para aprender a ler hebraico bíblico com segurança. Aqui você tem a tabela com as consoantes. Aleph, repitam após mim para vocês memorizarem. Agora é memorização. Aleph, Aleph, Bet, Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, Rei, He, Vav, Vav, Zain, Zain, Het, Het, Tet, Bet, Yod, Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Lamet, Men, Men, Nun, Nun, Samer, Samer, Ain, Ein, Pe, Pe, Tzadi, Tzad, Kof, Kof, Resh, Resh, Shin, Shin, Tav. Tá. Esse é o alfabeto hebraico. Tá? Então, o ideal é que vocês memorizem o alfabeto hebraico. Vou colocar aqui uma outra forma sequencial para vocês verem aqui. Né? Você tem o alfabeto da direita para a esquerda aqui. Tá? Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het,
tet, yud, kaf, lamed, mem, nun, samech, ain, pei, tzadi, kof, resh, shin, tav. Leia-se da direita para a esquerda. Eu fiz como que o português fosse da direita para a esquerda, para poder vocês terem essa noção. Aqui dá para leia-se da direita para a esquerda. Tá? Isso aqui tudo é uma otimização do cérebro. Se o nosso português fosse escrito assim, nós estaríamos acostumados com ele assim, escrever daqui para lá, entendeu? Então é exatamente o que deve ser feito com o hebraico. Essas observações aqui nós não vamos precisar delas. Nós temos o grupo Begad Kefat, tá? Que é o grupo que apresenta variação na pronúncia, com exceção do Gimel, com exceção do Dalet. E o Tav também. Mas o Bet, ele tem um som de V quando está sem o Dagesh. Gimel com o Dagesh ou sem o Dagesh também tem o mesmo som. G, Gimel. Dalet também não altera o som. Dalet. Tá? O Kaf, sem o Dagesh, fica Raf. Som de tá? O Pei, tá? Com o Dagesh tem o Pei, sem o Dagesh, Fe. Tav é o mesmo, não varia. Tav. Com o Dagesh ou sem o Dagesh, no hebraico moderno hoje você lê do mesmo jeito. Ok? Então guardem essas peculiaridades. Quais são as duas letras? Quais são as letras aqui que têm alteração na sua realização fonética? O Bet, tem Bet, Vet, tem o Kaf, Raf e tem o P e Fe. Ok? Então guardem bem esta informação. As formas finais. Então, nós temos aqui as consoantes que possuem formas finais. São 5. Kaf, Mem, Nun, Pe e Tzadi. E elas têm as formas sofit. Raf sofit, Mem sofit, Nun sofit, Fe sofit e o Tzadi sofit. Forma inicial ou medial e aqui a forma final. Tá? Então essas são as formas finais e elas variam quando elas caem fechando sílaba ou fechando a palavra como um todo. Elas fechando uma sílaba não, quando ela está fechando palavras monossílabas ou outras palavras de sílabas ou trissílabas, tá? O que for, quando elas caem sempre no final, elas têm essas duas formas. Aí no caso assumem essas formas finais aqui. Aqui temos o alfabeto hebraico já dando os sons que vocês já conhecem, já tem toda uma classificação. Tá? Do Aleph é um som surdo, e aí toda essa classificação fonética que agora não cabe a nós, não precisa, o ideal agora é vocês memorizarem o alfabeto. Tá? Isso tudo aqui vai ficar com vocês vão ter tudo isso em mãos. Então, vamos aqui aos esses exercícios aqui. Vamos lá, anota aí no caderno, depois, quando eu passar o exercício para vocês, vocês já têm uma ideia. Então, aqui, letra. Primeira letra, tá? É o Aleph. E você tem aqui o nome Dalet associado à letra A. Então, onde é que entra aqui o Aleph? Aleph vai ser Qual o nome aqui da letra? Dessa letra? Hein? Da letra Aleph. Então, onde ela está aqui? não. É. Tá? Então você vai associar É. Segunda letra. Bet. Tá? Bet, você vai associar com D. Então, é. 2, D. Terceira letra, Gimel. Onde está o Gimel?
Gimel está aqui na letra K. Então, você vai associar o Gimel. Deixa eu diminuir aqui para poder ficar visível, totalmente visível. Para não ficar muito pequeno. Tá? Então a ideia é essa aqui. Ó. Você tem a letra do nome. E aqui embaixo você tem... Tá? Você vai marcando o 1. Tá? Aí você vai colocar aqui dentro... 2, Bet. D. 3, Gimel. K. Então aqui, 3, você vai botar aqui nesse parênteses o K. Anota a sequência. 4. Que letra é essa? 4. Dalet. Dalet é A. Então você vai associar aqui o 4 com o A. Aqui, ó, 4, e aqui dentro dos parênteses, A. Re. O Re é o B. Então você vai colocar aqui 5 B. Você entendeu o exercício? Não, Tá? 6, Vav. C. Vav, C. Então 6, C. 7, Zayin. Zayin, E I. Então, 7, I. Het. Het, 8. 8, Het. J. Por sinal, é a pronúncia do J lá no espanhol, né? Hijo. Então, Het. Tet, 9. Tet. Tet, 9. G. 9. G. Yud. Yud. Aqui, H. Então, 10, H. E o Het. É Het aqui? B. Raf. Ou Kaf. Né? Kaf. Letra F. Então aí você faz a primeira parte. Depois a segunda parte. A segunda parte. 12. Lamed. Lamed. T aqui. Ó. Tá? Então Lamed, o 12, você vai marcar aqui. Onde está ele? Na posição T. Lamed. O nome. A letra associar com o nome. Mem. Mem. Que. Nun. 14. Nun. S. Tá. 15. Samer. Samer. Letra L. Samer. Ain. Ain. R. Letra R. Então aqui vai associar. R. P. P. Está aqui na M. Então, o 17. M. Tzadi. Tzadi. P. Kof. Kof. V. Então, 19, V. Aí marca aqui, 19, V. E Resh, 20. Resh, U. Shin. Shin, 21, N. E o Tav, Tav, O. Aí você fecha aqui o exercício. Ok?
Então vocês têm de saber, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pei, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Tav. Tem de memorizar isso. Tá ok? Ok? Ok. Aqui você vai associar as formas finais dos segmentos consonantais hebraicos. Raf. Onde é que está o Raf Sofit? O Rafa tem embaixo no segundo. Aqui o Raf Sofit. Então, vocês vão fazer a associação. O Raf com o Raf Sofit. Vou aumentar um pouquinho para ajudar vocês aí. Raf, vocês vão ligar aqui com o Raf Sofit. Mem, Mem Sofit. Ok? Nun, Nun Sofit. Pei, Pei Sofit. Tzadi com Tzadi Sofit. Ok? Tá? Até aí tudo bem? Esse exercício aqui vocês vão fazer copiar os 5 primeiros segmentos consonantais e dizer os seus nomes oralmente. As primeiras 2 colunas trazem respectivamente a forma de imprensa e a forma de imprensa simplificada escrita à mão. A terceira e quarta são para você cobrir e prosseguir daí para frente. Então aqui, ó, você vem, tá? Daqui para frente você prossegue até o final aqui. Tá? Para treinar a ordem das letras do alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei. Vamos lá? Aleph, Bet, Bet, Gimel, Dalet, Rei. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei. Aqui é a sequência. Mesma coisa, mesma do exercício anterior. Você vai ter o Vav aqui, tem a forma mais simplificada possível, e a partir daqui você preenche essa forma simplificada. Ok? Então, Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Mais 5. Aqui tem 6. Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain. O mesmo exercício. Forma simplificada. Tá? Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain. E aqui temos as últimas. Pei, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Sin, Tav. Ok? Ok ou não ok? Ok. Aqui as formas finais. Tá? Raf Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Pei Sofit e o Tzadi Sofit. Para treinar também e fazer essas formas aqui escritas. Aqui você tem os segmentos consonantais. Isso aqui eu não vou dar para vocês, porque senão isso aqui já é para um curso mais avançado. Tá? Mas isso aqui é só... Tem a classificação fonética do segmento consonantal e isso não é para um curso de iniciante. Aqui temos a tabela com o nome das letras, das consoantes, dos segmentos consonantais e os seus respectivos sons. Tá? Da mesma forma, com outra forma de escrita diferente, mais simplificada.
da mesma forma, mas outras formas de escrita do alfabeto diferente. Tudo isso você pode encontrar. E aqui é a forma mais tradicional do alfabeto. Tá? Mesmíssima coisa o exercício. Aqui já são as formas cursivas, que vocês no momento não vão precisar de aprender. Aqui você tem o valor numérico das letras no hebraico. Então você tem a Bíblia hebraica, principalmente a que aparece no Davidic Writer, por exemplo, eles disponibilizam o Tanakh para você no Davidic Writer. E o Davidic Writer tem um sistema de numeração que usa o próprio alfabeto como números. Então, os valores numéricos das letras do hebraico são os seguintes: Aleph, 1, Bet, 2, Gimel, 3, Dalet, 4, Re, 5, Vav, 6, Zain, 7, Het, 8, Tet, 9, Yud, 10. Tá? Depois, você tem Kaf, que vale 20. Tá? E você, a partir do Yud, você tem as dezenas. Lamed, tá? Lamed, 30. Mem, 40. Nun, 50. Samer, 60. Ain, 70. Pei, 80. Tzadi, 90. Depois vem o Kof, com o valor de 100. Tá? O Resh, 200. O Sim, o Shim, 300. E o Tav, 400. Tá? Aí, com esses números, você faz as composições. O 11 seria o quê? O 11 seria o Yud. Hã? Yud mais Aleph. Então, Yud, Aleph. Aí você vai ver lá o versículo 11. Yud, Aleph. Depois Yud, Bet. Yud, Aleph. E assim sucessivamente. Quando chega, aí já tem uma complicação quando chega no, por exemplo, 19. Aqui você tem, por exemplo, quando você tem Yud, o 15. Tá? Aí, em vez de colocar essa sequência Yud, Rei, aí ele já coloca o Tet para poder não ficar com a sequência do tetragrama sagrado. Então aí ele diminui aqui, pega o Tet, tá? O Tet, aí qual a outra letra que você somando dá o 15? 9 com 6. Tá? Aí fica 15. Tá? E aí então você vai fazendo toda essa associação até chegar lá. Vocês vão ter exercícios para fazer depois. Tá? O interessante é vocês guardarem a sequência, que então tem a forma como vocês vão escrever. Então está aqui, como já ensinamos para vocês naquela forma daquele do Logos Bible Software, e aqui uma forma simplificada em que você pode também fazer, tá, as letras. Isso aí é para exercitar a sequência do alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pei, Tzadi. Tá, aqui você tem as formas finais. Kof, Resh, Shin, Tav. Então, isso aí é para memorizar. Aí você tem a comparação, letra de imprensa, letra escrita à mão, aproximada, e a letra cursiva. E aqui os sinais vocálicos. Tá? Então você tem aqui o Kametz, tá? Kametz. Tem aqui o som de A, tem o Patar, som de A, e o Hatef Patar. Hatef Patar. Todos eles têm um som de A. Então aqui são as vogais, os sinais vocálicos para a classe A, tipo A. Ok? Isso é só uma revisão. Vocês já viram isso tudo.
Você tem aqui as outras Vav, Zain, Het, Tet, Yud. Tá? E aqui embaixo os sinais vocálicos com o som de E. Tá? Então você tem Tserem, Segol, Hatef Segol, o Sheva sonoro, tá? Todos eles têm um som de E. Tá? Então são 1, 2, 3, 4 símbolos com som de E. Tá? Depois você tem Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer. As 3 formas de escrita. E aqui você tem o Hirik, o I. Tá? Então você tem o Hirik e o Hirik Yud. Tá? Com a forma de escrita. O que entra aqui? O que entra aqui no lugar desse retângulozinho? A consoante. Então a consoante vai formar a sílaba exatamente com isso aqui. Tá? Você tendo esse retângulozinho, simplesmente está representando onde a consoante vai entrar para formar a sílaba. Então o Hirik tem 2 representações, o I. Depois tem o O. E aqui as consoantes Ain, Pei, Tzadi, Kof, Resh. Ok? Nas 3 formas. E aqui as vogais do tipo O, classe U, vogal do tipo O. Aí você tem Rolam, Rolam Vav, Hatef Patach, quando você tem esse Kamatz com o pontinho, eu botei aqui o Hatef Kamatz, que é exatamente o A, ele está mais compridinho, compara esse Azinho que está aqui com o Sheva, com esse aqui, ele está mais compridinho para indicar que ele é o som de O. Tá? Existe uma regra para poder dar a ele o som de O, que eu já dei para vocês de modo geral, ainda não dei de modo mais detalhado. Tá? Mas é só para você guardar esses detalhes. Por fim, Shin, Sin e Tav com os símbolos dos classe U tipo U. Tá? O Shurek e o Kibbutz. Tá? O Kibbutz tem o som de Kibbutz no hebraico moderno. Kibbutz tem o som de U, U, U. 3 pontinhos na vertical e o Vav com um pontinho dentro. Tá? E tem aqui a consoante entra aqui. Com isso aqui, gente, você tem a matéria-prima toda para poder fazer as sílabas. Tá? Então aqui, nessa parte aqui, você tem que memorizar o alfabeto. Tá? Memorizar o alfabeto. As vogais tipo A. Alfabeto. As vogais tipo E. O alfabeto. Com as vogais do tipo I. O alfabeto. Tá? As vogais do tipo O. 3 sinais representam o O. E, por último, U. Tá? As formas finais impressas. Quais são as 5? O Kaf, o Mem, o Nun, o Pei e o Tzadi. Tá? Guarda bem. Kaf, Mem, Nun, Pei, Tzadi. Forma mais simplificada de escrita e as formas cursivas. Kaf, Men, Nun, Pei, Tzadi. Aqui você tem os segmentos vocálicos, né, com mais detalhes. Isso aqui está tudo na minha gramática. Isso aqui é a minha gramática. Tá? Os sinais aqui com os respectivos sons. Aqui você tem todos os sinais. Classe A, A. Classe E, você tem o E, tá? E, que é aquele mais longo, tá? E o Shiva, que é o E. Tá? Aqui você tem o Hirik e o Hirik Yod, som de I. Tem o Rolam Vav, Rolam, o Hatef Kamatz, tá? E o Shiva composto aqui com Kamatz. É o Kamatz Katon esse aqui. Kamatz Katon e o Hatef Kamatz. Kamatz Katon. O e O. Tá? E por último o U. Kibbutz e o Shurek, com som de U. Gravou isso aqui, você está preparado para ler o hebraico.
Aí, o que vem após isso? Aqui eu dou toda tá? Eu dou aqui o nome dos sinais vocálicos. Kamets ou kamats, ó, que é o nome desse sinal vocálicozinho aqui, esse aqui de baixo, aqui, esse pequenininho, esse quadradinho, esse Tzinho ali, tá? Então o nome dele é kamets ou kamats. Isso aí vocês já sabem ler, tá? Tá? O tseirei, tá? O hirek gadol, tá? Hirek yod, tá? Depois tem o Cholem Vav e o Shurek ou Shuruk, tá? Shuruk, Shurek, ok? Então você já usa o alfabeto agora, já está usando para poder escrever o nome do. Mesma forma, os nomes, conforme nós já vimos. Ok, aqui você tem segmento vocálico, seu respectivo nome. Tá? Aqui a totalidade dos sinais vocálicos. Totalidade dos sinais vocálicos. Tá? Você tem um segmento vocálico aqui, o nome dele, kamets ou kamats. Você tem o patar, tá? Patar. Você tem o hatef, o hataf patar, hataf patar. Tem o tserei, tserei yod, segol, tá? Hataf segol, tá? Sheva na, Sheva nar. O na é o sonoro e o nar é o sem som. Só para fechamento de sílaba. Tem o hirek, ou hirik. Tem o hirek yud, ou hirik yud, yud, ou yud. Tem o cholem. Tem o cholem vav. Tá? Hataf kametz, ou hataf kamats. Kamat ou kametz katan. Katan quer dizer pequeno. Tá? O outro é kamatz gadol, pode ser o kamatz ou kamatz gadol, mas é kamatz. E o kibbutz, tá? O kubutz, no hebraico moderno. E o shurek ou shuruk. Ok? Então você já usa o próprio que você aprendeu de leitura para poder já escrever o nome dos sinais vocálicos e dos sinais consonantais. Então aqui vamos aos sinais, exercício aqui dos sinais consonantais. Aqui você vê. Aqui é a parte cursiva. Isso aqui eu dou de passagem para vocês. Tá? Logo em seguida, o que vem aqui na nossa gramática? Isso aqui você não vai precisar dela, porque isso aqui agora é bem pesado, é a parte mais técnica. É só para vocês terem uma noção. A formação da sílaba no hebraico bíblico. No hebraico bíblico, a sílaba é uma transformação. Ninguém dá essa definição em nenhuma dessas gramáticas. Eu dou essa definição porque eu estudei linguística no curso de hebraico, português hebraico. Então eu estou usando uma terminologia que é totalmente dentro da linguística contemporânea. Aí minha gramática vai ter um destaque pelo fato de ela ter o que grande parte das gramáticas não tem, que é essa nomenclatura mais técnica da linguística contemporânea. Quando eu falo de consoantes, eu falo de segmento consonantal, né, que a fonologia autossegmental, ela dá o nome, a consoante é o segmento consonantal e o segmento vocálico. Então eles estão
É importante, inclusive, porque você tem uma adjacência na língua portuguesa, né? Em que você tem um segmento consonantal, um segmento vocálico, outro segmento consonantal, outro segmento consonantal, outro segmento vocálico, aqui em segmento. Tá? Outro consonantal, consonantal e, por último, um vocálico. Tá? Então, o que é a sílaba no hebraico bíblico? A sílaba é uma transformação em que um segmento consonantal se associa a um segmento vocálico, formando uma unidade possuidora de estrutura interna hierarquizada. Ou seja, você tem que ter uma consoante e uma vogal para formar a sílaba no hebraico. As exceções acontecem quando você tem o vav conjuntivo, quando ele assume a forma de U. Aí ele vem, né, antes da palavra, e ele tem a forma, é o U, que é o kubutz ou shuruk. Kubutz. Tá? Aí ele vai ter esse valor consonantal. No demais, sempre a sílaba é assim. Tá? Isso, nesse caso específico, a forma básica é consoante vogal, é uma consoante e uma vogal, tá? Um segmento consonantal e um segmento vocálico, que, por sua vez, no início ou no meio de palavra, pode ser seguida de um segmento consonantal ou glide. O que é uma glide? É quando você tem pai, por exemplo. Pai, você tem o segmento consonantal P, tem um segmento vocálico A, e esse último aí que forma a forma pai, ai, esse último I aí, ele é chamado de glide. Tá? Ou é uma semivogal. Tá? E essa glide tem um status consonantal. Por conseguinte, ela serve como elemento de fechamento de sílaba. Daí, quando você faz a representação no sistema do trapézio incompleto, você tem pai, você tem o P na forma do ataque, no onset, você tem o A como a vogal inicial, e fechando a sílaba você tem o I, que é a glide com um status consonantal, como se ela fosse uma consoante. Tá? Isso aí é só para vocês terem uma ideia. Atingindo nessas condições a possibilidade máxima de preenchimento dos constituintes da sílaba, no início, no meio ou no meio do palavra, no hebraico bíblico, que é a combinação consoante, vogal, consoante. Tá? Consoante, vogal, consoante. Quanto ao fim de palavras, podemos ter a ocorrência de sílabas com a seguinte estrutura máxima: consoante, vogal, consoante, consoante. Essa é a estrutura máxima da sílaba. Sendo assim, exemplos de sílabas no hebraico bíblico. Tudo isso vocês já viram. Agora nós estamos vendo a parte um pouco mais técnica. Só definindo. Tá? Você tem consoante e vogal. Na palavra davar, você tem consoante e vogal em da. Tá. Consoante, vogal, consoante. Var. Né? Consoante, vogal, consoante. Segmento consonantal, segmento vocálico, segmento consonantal. Então você tem aqui, no caso, na mesma palavra, você tem davar, var, temos a segunda sílaba, da a primeira e var a segunda. Tá? Essa é a forma consoante, vogal, consoante. Tá vendo isso? Tá enxergando? Direitinho? Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Vara. Que é a forma máxima de sílaba no início e no meio de palavra. Tá? Sílaba da forma C, V, C, C. Consoante, vogal, consoante, consoante. Onde você tem a coda, que é o fechamento da sílaba, com duas consoantes. É chamada coda complexa. Tá? É o fechamento com duas consoantes. Na palavra nerd. Nerd. Então você tem aqui o nun, você tem o tsere e você tem o
Resh, tá? E o Dalet. Observem que eles são próximos, não confunda. Então aqui você tem a sílaba nerd. Nerd você tem consoante, vogal, consoante, consoante. Essa é a sílaba máxima que você encontra no hebraico bíblico. Não encontra como no alemão, com 3 consoantes seguidas. Essa de baixo não seria vogal também? Esse... Ah, não, esse é ner... Ah, não. Não, aqui as duas aqui são... Então é o tipo de sílaba que dificilmente aparece no hebraico, né? Aqui o significado é nardo. Ou nas formas verbais, va, yas, va, yask, va, yask. Silabificada como dissílaba. Vai, tá? Yask, yask. Tá? Vai, yask. Então você tem consoante, vogal, consoante, e você tem consoante, vogal, consoante, consoante. O shim e o kof. Tá? Vai, yask, que é a forma, pronúncia dela na forma do alfabeto internacional IPA. Alfabeto fonético internacional. Vai, yask. Vai, yask. Sh, yask. E ele formou ou causou, e ele fez ou causou alguém beber. Onde temos uma sequência consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Tá? Temos também a forma vaie, vaiev. Tá? Vaiev é uma forma que você tem aqui um raf sofite, porém você tem aqui dentro dele o quê? Um dagesh. Aumentando aqui para você enxergar. Dê minha mão. Ok. Aqui, ó. Vaiev. Tá? Essa sequência aqui você tem o que? Um dagesh dentro do kaf, que seria o raf sofite, ele fica como kaf sofite. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav yelecha vichuneka. Porque tem um dagesh dentro do raf sofite. Aí fica kaf sofite. Tá? Só guardar esse detalhe. Tem um pontinho lá dentro, você vai ler que no final. Então aqui é vai yevik. Essas são as sílabas mais complexas que aparecem nas formas verbais, mas no início aqui de Gênesis 1 vocês não vão encontrar isso. Tá? Vocês não vão encontrar isso. Só para vocês terem uma noção. Tem também va-ishvi. Va-ishvi. Va-ishvi é uma outra forma, tá? Vai-ishvi. Va-ishvi. Consoante, vogal, consoante, depois consoante, vogal, 2 consoantes, formando uma coda, um fechamento de sílaba, coda complexa, com 2 consoantes. Tá? Dê um exemplo em português de uma sílaba desse jeito aqui, consoante, vogal, consoante, consoante. Transpetro. Escreva. Transpetro. Trans, você tem o trans, NS. 2 consoantes fechando a sílaba. Trans, pé, sílaba aberta, tro. Tá? Aí você já tem um onset, o tro no português, e você tem um onset complexo, que vai 2 consoantes na posição de ataque. O O fica na posição de núcleo e fica sem coda, tro. Então são 2 consoantes no início, e aqui no trans é
trans, você tem duas consoantes no ataque, tem o A que fica do meio, que é o núcleo da sílaba, e depois NS, trans. Tá? Aí forma é a sílaba máxima do português, o trans. É a sílaba máxima que você tem. No português você tem duas consoantes na posição de ataque de sílaba, uma vogal no meio e depois duas consoantes fechando a sílaba. Transpetro. Com esse modelo, você estuda as sílabas de todas as línguas que ocorrem no mundo. Tá? Todas as línguas que ocorrem no mundo, elas vão ter sempre o seu aspecto fonético, tá? Que você tem que gravar, você tem que entender a prosódia da língua, para saber como é que as sílabas se formam. Depois as palavras, daí então você vai para a associação das palavras, né? Vai estudar a morfologia, como os verbos e os nomes e tudo, eles se flexionam. Aí depois você vai fazer a junção, né? Que é a sintaxe. Todas as línguas têm essa estrutura. Tá? Daí nós sabemos pela Bíblia que todas as línguas derivam, elas só tinham uma língua no início de tudo. Né? Até a Torre de Babel só tinha uma língua. Ali houve a confusão das línguas, então Deus ali fez a mistura das línguas, aí surgiram as línguas variadas, e dessas línguas variadas nós temos outras que surgiram como consequência. Por exemplo, o latim deu lugar ao português, evoluiu para o português, para o francês, o italiano, o espanhol. Tá? Então são as línguas chamadas neolatinas. Ok? Então por isso nós temos hoje aí uma média de 6.000 línguas no mundo. Algumas ainda tem algumas poucas não codificadas, mas todas elas são aprendidas dentro dessa estrutura. Quando você aprende essa macroestrutura linguística, você estuda qualquer língua, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Tem que estudar, né? Aprender como é que eles representam os sons, e aí como é que se forma a sílaba. Né? Tem línguas que são totalmente silábicas, como o japonês, por exemplo. Você tem o silabário japonês, hiragana e o katakana. Então, o silabário você aprende através das sílabas. Ba, be, bi, bo, bu. Aí você aprende através das sílabas. E cada sílaba tem a sua representação gráfica. O chinês também tem, né, um conjunto de sílabas lá que é representado pelos ideogramas, mas só que é muita coisa. O chinês é difícil para você memorizar aqueles ideogramas todos. E eles representam as sílabas. De um modo geral, a linguística te dá essa base para você estudar qualquer língua, qualquer idioma. Tá? Então é por isso que eu estou usando aqui o que eu usei na UFRJ com a língua portuguesa. Lá nós fizemos esse curso e na língua portuguesa nós vimos isso de um modo bem claro, bem vasto. Eu estou usando essa matriz disciplinar para abordar o hebraico, coisa que geralmente você não encontra nas gramáticas, em muitas gramáticas. Aí você vê a formação de sílaba. O que é uma sílaba? É a transformação em que um segmento consonantal se une a um segmento vocálico, formando uma unidade, tá? Que é a sílaba. Então, sílabas com o bet, por exemplo, tem um som de B. Aí você já viu, né? Você tem aqui B-A, ba, né? Que é o B mais o kamets, tá? O kamets. Você tem o kamats, fica ba. Então aqui, ó, o B, tá? O bet toma aqui esse lugar do retângulo, tá? E forma a sílaba ba. Da mesma forma, o B com E, bé. É assim que a sílaba se forma. Ba, bé, bé, bo, bu, tá? Conforme nós estudamos. Então, eu faço todas as combinações das sílabas abertas no hebraico bíblico, ou no hebraico. Todas as combinações. Então, você vai tendo aqui, ó, todas as sílabas que formam com A.
Tá? Todas as sílabas que são formadas com A. Com Aleph. Com A não, com Aleph. Então, Aleph mais o Kamatz, A, E, né, I, tá? E aí vai. Aqui esse zero cortado significa o quê? Que o Aleph não tem som, ele é mudo. E aí faz todo esse trabalho aqui, todo esse trabalho. Faço com todas as consoantes. Tá? Depois aqui, eu faço o quê? Eu treino vocês para fazer as leituras do aqui de modo geral e aqui, ó, para fazer as leituras. O capítulo, nesse capítulo eu tenho aqui o exercício de leitura. Então vamos lá. A, ba, e, be, a, bi, o, bo, be, o, va, ga, ve, vi, gi, ve, go, vo, ve, ge, vo, go, gi, va. Tá vendo? Você já vai, é só treinar, só treinamento. Já que eu já coloquei, fiz um mixer aqui para vocês poderem dominar. Mas não usei muitas consoantes a princípio. Foi até você tem até o VAV aqui. Tá? As sílabas todas que você pode ter aqui misturadas até o VAV. Isso aqui é um exercício para você fazer o quê? Dinamização do seu cérebro. Você vê qualquer sequência que aparecer, você tem condição de ler. Então isso aqui é um exercício que você tem que fazer. Tá? Da, ga, de, gi, de, go, do, de, ge, do, go, gi, da. Tem que ter essa dinâmica. Ra, da, re, de, re, ha, di, ro, do, de, ro. Tá? Va, ga, ve, vi, gi, ve, go, vo, ve, ge, vo, go, gi, va. Tá? E aí você vai. Ra, ba, re, be, re, a, bi, ro, bo, be, o. Aqui, eu puxei até um pouquinho para vocês não terem dúvida. Quando você vê bem compridinho, é porque ele é o. Tá? É o Ratef Kamatz. A, da, o, da, e, re, de, ve, e, a, di, vi, o, do, de, ro. Tá? Vocês vão fazer esse exercício, tá? Esse exercício de leitura, que é fundamental para vocês poderem ter essa noção. Aqui é a formação das sílabas, o exercício de formação de sílabas. Tá? Então, vocês vão formar as sílabas. Quando aparece isso aqui, significa o quê? Significa que esta consoante não forma sílaba com esta vogal. Tá? Só as guturais aqui nesse caso. As guturais, ó, formam. Tá? Aí eu botei o segmento, o símbolo de vazio. Tá? E assim sucessivamente. Aqui mais o tipo de exercício de leitura. Tá?
Tá? Então, depois a gente vai ver isso. Bem, vamos para, pelo menos aqui, fazer a leitura dos... Você já vai passar para nós esse material aí? Vou passar para vocês. Uhum. Ok. Esse exercício de leitura já está feito na nossa aula passada. Tá? Então, para a gente não perder tempo com ele, vamos aqui a... fazer uma leitura básica aqui em Gênesis. Tá. Gênesis 1 é o primeiro texto que vocês vão ler em hebraico. Vocês já podem ter aqui tá? A forma tá, de leitura. Eu só coloquei aqui a segmentação em sílabas para facilitar. E esse sinalzinho aqui em cima indica a sílaba tônica. Tá? Esse sinalzinho aqui. Tá? Esse sinalzinho aqui que é de menor, aqui é suspenso, ele indica a sílaba tônica. Quando ele aparecer, então a sílaba tônica vai ser anunciada por ele. Como você tem o E, o símbolo, né, em português, que indica a sílaba tônica, quando ele está... as paroxítonas todas são acentuadas, então você tem pântano, aí você tem lá o circunflexo indicando. Ok? Então esse aqui é o sinal da sílaba tônica. Quando ele não aparece, a sílaba tônica sempre será a última. Então, versículo 1. Be, re, shit, ba, ra. Segunda palavra. Terceira. Elohim, et, ha, sha, Maim, ó, a sílaba tônica, Hashamayim, não é Hashamayim, é Hashamayim. Ve'et, olha a divisão silábica, Haaretz, Haaretz, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Ve'et Haaretz. No princípio, criou Elohim, Deus, Hashamayim, os céus, Ve'et, e, só aqui você só leu V, porque o et é partícula que acusa que logo em seguida virá um objeto direto. Tá? Daí você não traduz esse et, nesse caso aqui. Tá? É uma partícula acusadora do objeto direto que vem logo em seguida a ela. Então, Elohim que criou o quê? Bara Elohim. Elohim bara. O quê? Et, que é o indicador. Hashamayim. Ve'et haaretz. Haaretz. Ve-ha-aretz. Ve-ha-aretz. 4 sílabas. Ha-ye-ta. Torro. Va-vorro. Ve-ro-sher. Al-pedei terrom. Ve-ru-ar. Ao patar furtivo aqui. Patar furtivo. Ve-ru-ar. Elohim. Merachefet. Sílaba tônica. Merachefet. Al-penei. Ha-mayim. Tá? Ok? Va-yomer. Va-yomer. Elohim
Yehi or. Vayehi or. Or. Vayar Elohim et haor ki tov. Vayavdel Elohim ben haor uven ha-choshech. Vayikra Elohim laor yom ve la choshech kara laila. Vayehi erev vayehi voker yom echad. Vamos ou não vamos? Só me tirou uma dúvida nesse Qualquer um. Esse vaiom. Vayomer. Vayomer Elohim. Seria o vá. Va. Esse ion. Yomer. Vayomer. Vayomer. Então eu fiquei na dúvida porque esse io. Yo, aqui, ó. Vayo. É o Yod com o rolam, aqui o rolam, aqui em cima, aqui. O ozinho aqui, o pontinho em cima. Yo, aqui o Aleph é mudo. O I vem primeiro que tem vai, ya, vai, yo. Va, yo, mer. Elohim. Elohim. Tá? Vocês agora, lendo para eu ouvir. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. 2. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim Yehi or. Vayehi or. Então, Vayomer Elohim. Aí dá aquela pausa. Vayomer Elohim. E disse Deus, Yehi or. Haja luz. Narrador. Vayehi or. E houve luz. Tá? Na hora de ler, você faz essa dramatização. Vayehi or. 4. Vayar Elohim et haor ki tov. Ki tov. Vayavdel Elohim. Eu fiz uma segmentação aqui, mas isso aqui não existe no hebraico, tá? O hebraico não faz essa separação. A palavra aparece sempre toda numa linha. Eu separei aqui para efeito só de aproveitar espaço. Elohim sempre aparece assim, ó. Junto. Nunca tem essa separação de sílaba em hebraico, tá? Isso aqui foi só para efeito de você fixar onde as sílabas se dividem. É a escansão silábica do texto. Ou a segmentação em sílabas. Vayavdel Elohim ben
Haor, Haor, Uven, Uven, HaChosher. HaRocher. HaChosher. HaRocher, Não. HaChosher. Rocher. As duas sílabas finais têm essas guturais. A primeira não. A primeira é gutural, mas não é da mesma aspiração do het. Tá? HaChosher. 5. Vaikra Vaikra. Vaikra, Elohim Elohim. Laor Laor. Yom. Yom. Velachosher Rocher. Kara Kara. Laila. Laila. Vaihi Erev Vayehi. era Vaihi Voker Vayehi. Boker. Yom Mechad. Yom Echad. Bereshit, Bereshit, no princípio, ou em um princípio, Bara Elohim. Bara Elohim, Vamos lá, gente. Repetir. Bara Elohim, criou Bara Deus. Elohim. Et Hashamayim, Et Hashamayim. os céus. Ve'et Haaretz. Não precisa responder a pronúncia, a tradução não. Só Ve'et Haaretz. o hebraico. Ve'et Haaretz. E a terra. Ve'et Haaretz. Ve'haaretz Behaaretz. Hayetá Hayetá. Torro Vavorro. Tohu Vavohu. E a terra era aqui sem forma ou informe, amorfa, tá? Vavorro. Vavorro é vazia ou abiótica no caso aqui, que ela não tinha vida, só água. Era o planeta água. Torro, Vavorro. Verrocher Verrocher. e as trevas. Alpnei, Alpnei. tem uma cópula aí que vai ficar implícita. E estavam sobre, tá, a face, Pnei, Terrom, Terrom. do abismo. Terrom. Veruach Elohim, Veruach Elohim. e o Espírito de Deus. Merachefet, Merachefet. Merachefet, Merahef, pairava. Observa que o verbo aqui está no feminino, porque ruach é feminino. Então o verbo merachefet vai ser conjugado no feminino. Tanto vento como espírito em hebraico são palavras, é uma palavra feminina. Por isso o verbo merachefet. Lembra do medaber, medaberet, meracher, merachefet, merachef, merachefet. Tá? Merachefet, alpnei, de novo alpnei, sobre a face de alpnei, Alpnei, Hamaim, Hamayim. das águas. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Yehior, haja luz, Yehior, Yehior. Vayehior, e houve luz. Vayehior. Aí você, Vayomer Elohim, então você faz com uma voz do narrador. E disse Deus, ipsíssima, a voz de Deus, Yehior, Yehior, volta para o narrador, Vayehior, Vayehior, tá? Sistema Ion. 4. Vayar Elohim, Vayar e Elohim. viu Deus, et haor, Et Haor. a luz, kitov, Kitov, que era boa. Vayavdel, Vayavdel Vayavdel, Elohim, e Elohim, fez separação, Elohim, e Deus fez separação, Ben Haor, Ben Haor. entre a luz, Uven Uven. HaRosher, HaRocher. HaRosher, HaRocher. e entre as trevas. Daí você vê o que eu te falei para vocês. Quando você tem aqui, tá,
O vav conjuntivo antecedendo aqui o vet, tá? Ele tem o som de U. Então ele é o shuruk ou kubutz? Kubutz. Tá? Tem o som de U. Então aí ele é o único caso em que você vai ver uma... Aqui você tem uma vogal separada formando sílaba. Só nesse caso específico. O restante sempre vai ter uma consoante puxando a forma da sílaba. Uven roche, entre as trevas. 5. Vaikra Elohim, chamou Elohim, chamou Deus. Laor, a luz. Yom, dia. Velachosher, e a noite, e as trevas, aliás, e as trevas, e a treva, ou a escuridão. Kara, chamou Laila, chamou de noite. Tá? Fechando. Vayehi Erev, e houve tarde. Vayehi Voker, e hoje houve manhã. Yom Echad, o dia 1. Tá? Aqui você tem um numeral cardinal e não ordinal. Agora lendo o texto sem a segmentação. Eu leio um versículo inteiro e vocês repetem após mim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et hashamayim. Leiam, não memorizem. Leiam. Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, as unidades. Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A segmentação. Ve'haaretz. Ve'haaretz, 2. Ve'haaretz, calma. Ve'haaretz, hayetá tohu vavohu. Vamos lá. Ve'haaretz, hayetá tohu vavohu. Ve'chosher al pnei tehom. Ve'chosher al pnei tehom. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Então, vou ler como se deve ler. Ve'haaretz hayetá tohu vavohu. Ve'chosher al pnei tehom. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Hamayim. Ok? Então, vamos lá. Ve'haaretz hayetá tohu vavohu. Hayetá tohu vavohu. Hayetá tohu vavohu. Ve'chosher al pnei tehom. Al pnei tehom. Ve'ruach Elohim, o Espírito de Deus. Vamos lá? Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Hamayim. Vayomer Elohim. Yehi or. Vayehi or. Vayar Elohim et haor kitov. Vayar Elohim et haor kitov. Et haor kitov. Vayavdel Elohim. Vayavdel
Elohim, Vayavdel Elohim, Ben Haor, Ben Haor, Uven HaChoshech. Ben HaChoshech, Ben Vaikra Elohim, Elohim, Laor, Laor, Yom, Yom, Velachoshech, Velachoshech, Kara Laila. Kara, Vaihi Erev, Vayehi Erev, Vaihi Voker, Vayehi Voker, Yom Echad. Yom Echad. Tá? Vamos à sequência? Vaiomer Elohim. 6. Ok. Vaiomer Elohim. Vayomer Elohim, Yehi Rakia Betor Hamayim. Yehi, Rakia Raquia, Betor Vitor, Betor Betor, Betor Betor Betor, Hamayim. Amai, Vihi Mavdil Mabdil, Ben Mayim Lamayim. Bemayim, Lamayim. Mayim, Vayas Vayas Vaias, Vayas 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 Elohim Elohim, et Arakia et Harakia Harakia, Vayavdel Vayavdel, Ben Hamayim Ben Hamayim, Asher Mitachat Larakia Asher Kitab, Mitachat Mitraha, Larakia Larakia, Uven Uven, Hamayim Asher Me'al Larakia Hamayim, Asher, Me'al Larakia Larakia, Vayehi Chem Vayehi Vayehi Chem Vayehi, Chem Hen, Vayehi Chem Vayehi, Hen, Vaikra Elohim Larakia Vaikra Elohim, Larakia, Shamayim Shamayim, Vayehi Erev Vayehi Erev, Vayehi Voker Vayehi Voker, Yom Sheni. Yom Sheni, Yom Sheni. Vaiomer Elohim, e disse Deus, Yehi Rakia, haja uma expansão. Yehi Rakia Bitor Hamayim. Então haja um firmamento, uma expansão entre as águas. Vihi Mavdil, e que essa expansão, no caso, faça a separação, Ben Mayim Lamayim, faça a separação entre águas e águas. Vayas Elohim et Rakia, e fez Deus a expansão, Vayavdel e divide, Vayavdel e dividiu, Ben Hamayim, entre as águas, Asher Mitachat Arakia, as águas que estavam debaixo dessa expansão, o firmamento, Mitachat Larakia, Uven Hamayim Asher Me'al Arakia, Harakia, acostumado com o hebraico moderno. Laraquia ou Laraquia? Aqui é Larakia, a primeira aqui. Mitachat Larakia. E depois Uven Hamayim Asher Me'al Larakia. Larakia. Vayehi Chen. E assim aconteceu. Então, e fez Deus a expansão, ou o firmamento. Vayavdel Ben Hamayim Asher Mitachat Larakia, para fazer divisão, dividir entre as águas, entre as águas que estavam
debaixo do firmamento, ou da expansão, Uven Hamayim Asher Me'al Larakia, e as águas, entre as águas que estavam sobre a expansão. Larakia. Vayehi Ren. E assim aconteceu. Vaikra Elohim Larakia, e chamou Deus a expansão céus. Vayehi Erev, Vayehi Voker Yom Sheini. E houve tarde, e houve manhã, dia segundo. Tá? Então, vocês estão percebendo o quê? Conhecendo as consoantes, conhecendo as vogais, entendendo os princípios de silabação, você está apto para ler o hebraico. Depois da leitura do hebraico, você vai simplesmente ter o quê? Você vai ter a possibilidade de, por exemplo, pegar o Antigo Testamento interlinear. Tá? Aí o Antigo Testamento interlinear vai te dar aqui, debaixo de cada palavra hebraica, o significado literal. Ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No interlinear você tem também duas versões. Tem a versão da nova tradução na linguagem de hoje, e tem o texto da Revista e Atualizada, todos da Sociedade Bíblica Brasileira. Tá? Então aqui você vai ter, debaixo de cada palavra, você vai ter o sentido dela. Essa é a vantagem de ter esse Antigo Testamento interlinear. Já está no 3º volume, e o 4º volume já ficou pronto, a parte de tradução toda já está pronta. Aqui pega os escritos, e vai ser publicado em janeiro de 2020. Já está em fase de produção, fazendo a produção gráfica dele, né? Do Dr. Edson de Faria Francisco. Esse aqui é o volume 1, tem depois o volume 2, Profetas Anteriores, volume 3, Profetas Posteriores, depois o volume 4, que pega só os escritos. Depois ele vai ter um 5º volume, que será o léxico do Antigo Testamento hebraico-aramaico, também feito pelo Dr. Edson de Faria Francisco, meu grande amigo. O 3 ele me mandou de presente. E vai mandar o 4 também, de presente. Então vocês, tá? É bom que vocês tenham esse Antigo Testamento interlinear. Porque você vai ter facilidade e vai memorizando, e vai também aprendendo palavras novas, e vai aprendendo, né, com o estudo da gramática, que nós vamos ver com mais detalhes. Você vai estudando aqui na sua gramática, na minha gramática, aí nós vamos começar a estudar artigo, conjunção, nós vamos pegar as classes de palavras, depois verbos, ver as classificações, os 7 troncos verbais. Ok? Tá. Dentro da plataforma você já tem um curso de hebraico completo lá, praticamente. Tudo isso lá. No próprio módulo você já tem o link do professor Danilo. Então você tem um curso de hebraico lá, agora é só sentar e assistir, e você já consegue ler. Vocês têm que fazer exercício de leitura. Tá? Então eu vou deixar para vocês no grupo a minha leitura de Gênesis 1 todo, para vocês irem treinando. Ok? Vou deixar o vídeo da minha leitura de Gênesis 1. Ok? Então tá bom. Vamos então encerrar aqui a nossa aula. Tá? Estão aprendendo, né? Não se assustem não, né? Isso aí é treinamento, é exercício, né? É treinamento. Se vocês pegarem firme, vocês vão aprender bem. Vou deixar o texto dramatizado dentro da plataforma. Tá? Se você quiser, você pega naquele no bible.is, esse aplicativo, ou no website, você tem a Bíblia Hebraica toda lida. Tá?
Tem a Bíblia hebraica toda lida. Tá? Eu vou botar para vocês, eu tenho tudo aqui no meu computador, vou colocar para vocês dentro da nossa plataforma, como também dentro do nosso grupo. Tá? Nosso grupo. Agora é exercício de leitura. Ok? Então, vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula. Tiago. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais. Amém, Senhor. Nós queremos orar por cada um presente aqui, Senhor, cada família representada aqui. Amém. Queremos orar por nossas igrejas locais, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um de nós, cada líder. Amém, Senhor. E também abençoar nossas aulas, Senhor, para que nossos dias sejam proveitosos e que possamos aprender mais para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Leva-nos em paz para casa, Senhor, e que nos dê, ó Pai, uma noite abençoada, de descanso. Assim seja, Um Senhor. dia abençoado, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém.